Opa, sejam muito bem-vindos ao projeto do meu TCC Tá On. No episódio de hoje você vai conhecer 3 ferramentas de pesquisa para você ganhar tempo quando estiver fazendo o seu TCC ou seu projeto de pesquisa. Eu me chamo Thiago e eu quero te mostrar o caminho para a aprovação do seu TCC, desde a escolha do tema até a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. No episódio de hoje, 3 ferramentas de pesquisa para acelerar a sua aprovação no TCC. Antes de mais nada, então, para começo de conversa, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você lembra qual foi a última vez que você leu um material impresso, um jornal, uma revista, um livro? Faz tempo? Sabe por que isso acontece? Porque a pandemia acelerou o digital de forma exponencial. Então, é da internet com certeza que você vai tirar boa parte das informações que vão fazer parte do seu projeto de pesquisa ou do seu TCC. Agora, a internet ela é a nossa bênção e a nossa penitência, né? Bênção porque as informações estão lá muito fáceis de ser acessadas, né? Com um celular na palma da mão você consegue agora ler artigos científicos, então facilitou muito. Do outro lado, a internet é a nossa penitência porque agora existe um caminhão de informação à nossa disposição. E se você não filtrar essas informações, meu amigo, o que vai acontecer é que a gente vai ficar horas pesquisando e não vai achar o que realmente presta. Isso já aconteceu com você? Você pesquisa e parece que não achou nada interessante? Pois é, conta aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia se isso já aconteceu com você. Tá bom, mas qual é o melhor benefício de você utilizar mecanismos corretos de pesquisa na internet? Ou até pouco tempo atrás você achava que era só digitar no Google a palavra que você queria e aparecia lá e você começava a pesquisar, né? Pois é, desse jeito você está pesquisando errado, você está pesquisando da maneira mais demorada. Utilizando as ferramentas corretas, você vai ganhar tempo. E tempo a gente sabe, pessoal, que é um ativo que não volta, tá ok? Vamos utilizar as ferramentas corretas. 3 ferramentas para você utilizar na sua pesquisa a partir de agora. Bases de dados, os operadores booleanos e os descritores em saúde. Vamos falar de cada um deles? Para a gente falar das bases de dados primeiro. Antes da gente falar das bases de dados, eu queria que você fizesse um exercício imaginativo e de empatia. Vamos nos colocar no lugar de um pesquisador lá da década de 1960, 1970 e 80. Certamente não existia internet nem celular naquela época, né? Como é que esse cara fazia para fazer a sua pesquisa? Ele tinha que ir até uma biblioteca física, lá olhar seção por seção, revista por revista, volume por volume, até encontrar um artigo então que se encaixasse na pesquisa que ele estaria fazendo na ocasião. Como é que acontece hoje? Você vai pesquisando site por site de revista? Não, né? Hoje nós temos as bases de dados. Então as bases de dados vão reunir em um único site centenas de revistas e trabalhos científicos em um só lugar. Então você ganha tempo, né? Então está tudo ali reunido num único local. Já os descritores em saúde vão fazer você ganhar tempo porque eles vão unificar a linguagem de saúde. Eu assisti uma palestra no meu mestrado que me marcou muito, né, de um bibliotecário da UFS, que ele dava o exemplo da mandioca. Imagine que você queira pesquisar mandioca na internet. Então você vai achar mandioca, aipim, macaxeira e, dependendo da região que você tiver no Brasil, outros termos aí que eu nem faço ideia que existem. Pois bem, o que ele estava querendo dizer? Que para evitar essa duplicidade, até triplicidade de termos, foram utilizados, criados na verdade, os descritores em saúde. Até no período que eu fiz a pesquisa para o vídeo, existiam 34.294 descritores em saúde. Então, se você utilizar o descritor correto, vai ficar mais fácil de aparecer o artigo exato para a sua pesquisa. Tá? Porque os descritores eles vão indexar os trabalhos. Então vai ficar mais fácil para você encontrar um artigo que você quer para consultar e também vai ficar mais fácil para outras pessoas encontrarem
o seu artigo quando ele estiver publicado. E por fim, os operadores booleanos. Por que é importante utilizar os operadores booleanos? Eles vão combinar os descritores em saúde. Dessa forma, vão criar um filtro e diminuir o número de artigos que vão aparecer nos resultados da sua pesquisa. Tá? Então, operadores booleanos, descritores em saúde e bases de dados vão formar uma trinca importantíssima para você fazer a pesquisa da maneira correta. Tá, agora que você já sacou que essas ferramentas então são importantes para a sua pesquisa, como é que a gente organiza isso? Então, eu gostaria de te convidar para a tela do meu computador para a gente ver na prática como a gente pode usar essas 3 ferramentas. Vamos lá? Então, pessoal, dando prosseguimento lá ao momento introdutório, falando de ferramentas de pesquisa, vamos passar aqui um passo a passo para ficar mais organizado e depois a gente vai dar uma olhada lá na Vera como é que faz isso, ok? Então, das bases de dados que eu disse para vocês, né, nós vamos utilizar aqui a Biblioteca Virtual em Saúde. Ela vai reunir dados, né, publicações da Lilacs, que são as publicações do Caribe, por exemplo, né, publicações norte-americanas, BDENF, publicações específicas da enfermagem e várias outras bases de dados. O link de acesso é esse aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, sem problema nenhum. Muito importante dizer, não existe só a Biblioteca Virtual em Saúde, existe a Cielo, existe a Biblioteca Virtual em Saúde e Enfermagem, portal de revistas de enfermagem no Brasil, portal de periódicos da CAPES e muito mais importante, não existe apenas as bases de dados, né? Existem outras fontes de pesquisa que você pode utilizar. Sites oficiais como o Ministério da Saúde, sites de entidades de classe como o Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Medicina Veterinária e por aí vai. E associações, né? Associação Brasileira de Enfermagem, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, tá? E vários outros sites oficiais. Agora, uma coisa a gente tem que deixar combinado aqui. Risca da sua vida, risca do seu mapa, blog de fulano, blog de ciclano, não tem mais isso, doutor fulano de tal, Wikipédia, esquece esse tipo de fonte de dados para o seu TCC. Tá? Isso não é confiável no sentido de não seguir um método científico para poder chegar àqueles dados que você vai utilizar. Então, não utilize esse tipo de dados. Os descritores em saúde, também vou deixar o link de acesso. Nós vamos dar uma olhadinha agora no site do DEX. Então, basta você utilizar o link de acesso que eu vou deixar na descrição ou escrever no próprio Google a palavra DEX que vai aparecer sem problema nenhum. Já os operadores booleanos, você vai escrever da forma que eu estou colocando aqui, tá? Por exemplo, o operador AND, ele vai fazer a interseção entre A e B, ou seja, são palavras selecionadas para a busca que devem estar presentes em todos os artigos. O operador OR, que significa ou em português, né? O interesse está em A ou B. Então, são palavras relacionadas, não sendo necessário que todas estejam no mesmo artigo. Já o operador NOT, que significa não, o interesse está no A. Documentos que possuam B devem ser excluídos da pesquisa. Então, olha lá, fiz uma representação gráfica para mostrar melhor para vocês. Ó. Então, vamos supor que eu queira pesquisar educação permanente no hospital. Né? Então, se eu utilizo o operador AND, quer dizer, buscador, traga para mim artigos que tenham educação permanente e hospital juntos. Olha aqui, ó. Então, só vai aparecer para você publicações que tenham essas duas palavras-chave ou esses dois descritores juntos. Mas eu quero ser mais amplo na minha pesquisa, né? Talvez eu esteja só explorando inicialmente alguns conceitos. Então, buscador, eu quero ou educação permanente ou hospital, né? Então, vai
aparecer então nos dois artigos, né? E o not é não, eu estou dizendo assim, operador, traga para mim só dados de educação permanente, mas não de hospital. Então tá aqui, ó. Então eu incluo e excluo o outro, tá? É assim que funciona. As aspas eu uso bastante, né? E ela é importante porque ela ajuda a filtrar muito a pesquisa. As aspas são usadas para indicar termos compostos. Se você for pesquisar termos compostos sem aspas, o sistema vai buscar palavra por palavra além do termo correto. Então, exemplo, se você for pesquisar hipertensão arterial sistêmica sem aspas, ele vai te dar resultados de hipertensão, depois arterial, depois sistêmica e depois hipertensão arterial sistêmica. Já se você utiliza as aspas, o buscador vai entender que ele só vai trazer artigos para você que tem uma palavra hipertensão arterial sistêmica juntas na mesma frase. Então isso vai ajudar a filtrar muito também os artigos que vão aparecer nos resultados da busca. E a truncagem também é importante, eu utilizo em menos frequência do que as aspas e os outros, mas ela é interessante também. Você vai utilizar o cifrão, né? Ela vai truncar o final de uma palavra, né? Ou seja, ela vai manter o radical, que é a base da palavra, e vai buscar para vocês termos compostos, né? Então, por exemplo, ó, gravide, cifrão. Ela vai manter o radical, né? A base da palavra, e vai trazer termos compostos, né? Derivados, gravidez, gravide, educação, educacional, educando, educado, enfim, tá? Então, tem parêntese também, tem outros, mas o que eu utilizo com mais frequência são esses. Então, vou tirar da tela de apresentação, vou passar aqui para o Google para a gente dar uma olhada. Vamos colocar aqui DEX primeiro, né? Vamos colocar o DEX. Qual é a ordem do pensamento, então? Qual é a ordem que você deve seguir? Não é uma obrigação, eu estou dando essa dica para vocês, tá? Mas então, seria interessante vocês virem achar a palavra no DEX, tá? Depois deem uma passada no site do DEX. Então, procure a palavra-chave correta, combine a palavra-chave e depois vá até a base de dados, certo? Então, primeiro, procure a palavra correta no DEX, no Descritores em Saúde. Segundo, combine as palavras-chave utilizando os operadores booleanos. E terceiro, faça a pesquisa na base de dados, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Vocês podem colocar aqui, ó, termo exato, o ID do descritor, o código hierárquico ou qualquer qualificador. Eu costumo colocar qualquer termo, tá? Você pode fazer uma pesquisa aqui, depois, se você quiser refazer, vir para início, tá? Interessante vocês darem uma olhada aí nos menus do DEX, tá? Depois vocês podem forçar à vontade. Só para vocês terem um exemplo, tá? Eu queria fazer uma pesquisa sobre... Eu trabalho no núcleo de educação permanente de um hospital regional aqui no norte do Espírito Santo. Então, logo que eu entrei no núcleo, a gente fez um monte de ações e eu queria fazer... Quero fazer um artigo de relato de experiência. Então, como eu trabalho no hospital, eu queria pegar educação permanente e hospital. Olha, interessante se eu for fazer minha pesquisa utilizando o descritor hospital. Ó, eu achei 170 resultados. O que isso significa? Se eu utilizar a palavra hospital, ele vai buscar para mim artigos de acreditação hospitalar, administradores hospitalares, administração de material no hospital, administração de recursos humanos em hospital. Então, quer dizer, pessoal, percebam aí como é que a sua busca fica inflada se você usar o buscador, a palavra-chave ou o descritor errado. Então, é interessante que venha ao site do DEX, faça a sua pesquisa, encontre o descritor correto,
combine as palavras-chave e depois vá às bases de dados, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vou colocar no Google. Vou dar um exemplo lá da apresentação. Vou colocar hipertensão arterial sistêmica. Tá aqui, ó. Então apareceram 2.560.000 resultados. Vou incluir só as aspas, tá? Só as aspas. De 2 milhões, os resultados caíram para 364 mil. Percebem, né? Vocês estão percebendo então como você filtra os resultados, né? De 2 milhões para 364 mil tem uma diferença pequena, né? Mas que ajuda muito na hora de você pesquisar, certo? Para finalizar, nós vamos lá na BVS, tá? Biblioteca Virtual de Saúde. Então esse é o site da Biblioteca Virtual de Saúde, depois vocês também deem uma olhada, tá? Interessantíssimo. Vocês podem fazer a sua pesquisa diretamente no campo, ou através da busca avançada, ou procurar o descritor direto aqui, ó, tá? Então pode usar isso também sem problema nenhum. Eu vou vir aqui na lupa para apresentar para vocês a tela de pesquisa, né? Então, ó, essas são as bases de dados. Tem várias outras aqui, como eu disse, né? Só a Medline, aqui, ó, só a Medline possui 31.083.818 publicações. Só a Medline. Então você pode filtrar por base de dados, pode filtrar por assunto, pode filtrar por tipo de estudo, por idioma. Uma coisa interessante do idioma é o seguinte, olha o tanto de publicações em inglês, 27 milhões, e olha em espanhol, 13 milhões. Então, assim, o número de publicações em inglês, o número de possibilidades é muito maior, né? Então, se você domina o inglês, você já sai na frente aí para encontrar dados que sejam ainda mais relevantes para a sua pesquisa. Ah, mas eu só sei português, então tá, aqui não tem problema não. 664.244 publicações em português, mas é uma diferença assim, brutal, né? Se você estiver fazendo um artigo científico, interessante você pegar dados dos últimos 5 anos, né? As publicações, as revistas pedem assim. Se você estiver fazendo o seu projeto de pesquisa ou o seu TCC, não tem essa obrigatoriedade toda, então você pode retirar esse filtro aqui de intervalo de publicação. E aqui eu aconselho você a utilizar o texto completo, né, para aparecer nas suas buscas. Tá? Então você pode utilizar aqui, colocar ó, hipertensão arterial sistêmica. Ele me deu 31.503 resultados. Vamos inserir as aspas. Então, para vocês terem uma ideia, ó, 31.281. Né? Então, deu uma filtrada interessante aí. Tá certo, pessoal? Então, assim, eu peço para vocês combinarem, utilizarem os operadores booleanos, junto com os descritores, fazendo a pesquisa nas bases de dados, tá? Então, vai ajudar demais na busca de pesquisa. E para finalizar agora realmente, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra fonte de pesquisa que vai ajudar vocês demais, que é o Google Acadêmico, né? Google Acadêmico. Vocês já devem conhecer o Google Acadêmico, né? Hoje não é mais novidade para ninguém, mas, né, se alguém ainda não conhece, ó, hipertensão arterial sistêmica, só para manter
aqui você pode, se você tem uma conta no Gmail, ainda melhor, né? Porque você pode utilizar de algumas funcionalidades interessantes, né? Você pode refinar por ano de pesquisa, né? Classificar por relevância, o idioma, né? E qual é o tipo de artigo que você quer, tá? Aqui, o que é interessante se você tem uma conta no Google? Você pode salvar, então, eu não quero abrir o artigo, mas eu gostei, então eu quero salvar. Você pode salvar na biblioteca do próprio Google Acadêmico, fica salvo lá o artigo. Esse citar aqui é bom demais, né? Então, ele te dá, por exemplo, 3 formas de você citar o artigo, e aí, dependendo da revista que você estiver utilizando. Como a gente está fazendo um TCC, você vai utilizar a NBR 6023, mas cuidado que tem que fazer algumas correçõezinhas aqui, tá? Não vai copiar e colar as referências do seu trabalho sem revisar. Aqui ele mostra quais foram os artigos que citaram esse artigo, né? E aqui os artigos relacionados, né? Então aqui tem a biblioteca, que você vai acessar quando você salva o trabalho, tá? E depois, né, quando você tiver os artigos selecionados, artigos publicados, você vem em meu perfil e ele te dá, então, os trabalhos que você tem publicados e as citações, o quanto de pessoas que citaram os seus trabalhos. Tá certo? Vou voltar aqui no Google. Então, beleza, pessoal. Era isso. Opa, então eu acho que a gente finalizou as informações por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Pode ajudar bastante. Você pode economizar muito tempo utilizando esse raciocínio. Então, se você gostou, peço para você curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E se você não gostou, compartilhe com os inimigos. Um grande abraço e até a próxima.